Eu me lembro que quando eu tomei tiro, eu tinha meus quase 18 anos, 17 para 18. Quando eu cheguei baleado, porque nesse período eu não estava na favela, eu estava no bairro. Troquei tiro. Mas 15 dias antes, minha mãe falou para mim assim, ó. Você está saindo, né? Eu falei, sim. Ela estava orando por você nessa madrugada, meu filho. E Deus falou para mim para não pedir mais misericórdia pela sua vida. Ele vai tratar com você a partir de hoje. E se tinha alguém que nós tinha medo quando orava, era minha mãe. Porque ao mesmo tempo que ela falava algo bom, se ela falasse uma sentença, era certo de acontecer. E aquilo já fiquei preocupado. Ocorreu uma situação, houve uma troca de tiro. E aqui quem é a polícia já foi da vida errada sabe. Magno 357 não falha. Pode jogar uma bala picotada dentro dele que ele bota para fora. Mas naquele dia, Deus queria me pegar. Na troca de tiro, eu não dei um, tomei 3. Quando eu tomei 3 tiros, eu estava perto de casa. Peguei um veículo, cheguei perto de casa, joguei a arma no mato, para minha mãe não me ver armado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, o que que houve? Eu falei, fui baleado. Minha mãe falou desse jeito para mim. Eu já estava esperando. Deus havia falado comigo que ia tratar com você. Quando eu levantei a camisa, ela tira a camisa, eu falei, mãe, não aguento, porque eu tomei um tiro aqui, a marca está até hoje, minha mão atrofiou. Eu não conseguia levantar a camisa. Ela disse, eu vou tirar. Quando minha mãe tirou, eu tomei um tiro aqui, que bateu aqui desse lado, que estourou isso aqui meu. Estava tudo esponjosa, aquela carne queimada pela pólvora. E ela falou pro meu pai desse jeito, meu amor, pega no guarda-roupa uma camisa pro Júnior, coloca ele nele e leva ele pro hospital. Minha mãe desse jeito, calma. Daqui a pouco, quando eu botei a camisa, ela disse, vai meu filho. Eu estava descendo os degraus da casa da minha mãe, que eram 18 degraus. Eu sabia que eu ia morrer pela quantidade de sangue que estava saindo da minha barriga. Quando eu cheguei no quarto degrau, eu dei uma olhada para trás assim. Ela falou assim, Júnior. Eu falei, fala mãe. Eu estava olhando em tom de despedida, sabe o que minha mãe falou para mim? Ela disse, meu filho, sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai orar por você. Porque assim como você está saindo com vida diante dos meus olhos, você vai voltar com vida para o braço da sua mãe. Porque você é promessa de Deus para minha vida. 27 anos depois, olha onde eu estou aqui hoje pregando. Minha mãe viu seu filho ser salvo, batizado, ser levado a diácono, a evangelista, e 10 anos depois ser consagrado a pastor. Viu seu filho rodando o mundo. Um ex-traficante hoje já pregou em 22 países. Sou presidente de um evento nos Estados Unidos há 7 anos. E já rodei todas as capitais do nosso país. Eu sempre tive um pé no protestantismo, eu detestava a igreja católica. Tinha pavor do Papa, achava que ele era a besta do Apocalipse, a igreja católica era a prostituta do Apocalipse. Olha que loucura. E aí o que acontece? Aí ela virou pro Marcelo, estava chovendo muito numa quarta-feira, ela disse, Marcelo, vai na tua casa, busca uma roupa seca, uma toalha, porque esse menino estava morto e hoje ele vai ressuscitar. Glória, velho. E aí, rapaz, ela disse essas palavras e eu fiquei meio que bocó. Não esperava aquilo na igreja católica, então eu fiquei. Só que aconteceu uma coisa, o sacrário tem o símbolo do cordeiro nele. Eu nunca tinha entrado na igreja na minha vida. Pra mim aquilo tudo era novidade, até o cheiro, eu lembro do cheiro da igreja. Que demais. E aí, o Elbert, que é um grande amigo, ele passou em frente ao sacrário e se ajoelhou. Eu, na minha cabeça, pensei, aquilo é um cabrito. Ele tá adorando um bode ali. Eu falei assim, amanhã eu vou na quinta-feira da vitória, na Assembleia de Deus, vou aceitar Jesus. Lá é meu lugar. Aqui foi só o começo. E eu já tinha me decidido ali a Jesus. Eu já tinha me decidido. Porque eu senti algo que eu não posso explicar humanamente pra vocês. O que aconteceu na minha vida naquela igreja? Não tem explicação. Eu sinto o cheiro entrando nas minhas narinas e fazendo alguma coisa aqui dentro. Não foi diretamente no coração, foi aqui no peito que eu senti um negócio. Parece que é uma coisa que foi saindo ali. E pensei, eu não vou orar com os lábios pro diabo não escutar. Se a tua mãe é minha mãe, eu desafio o senhor mandá-la lá em casa me procurar.
Só que eu esqueci que Deus escuta a oração da pessoa que é sincera. Eu fui sincero naquele momento. Eu quero uma resposta tua. Chego em casa, quando eu tô tirando o sapato, eu não conseguia me mover. Só que, ao mesmo tempo, eu vi uma luz no meu quarto. Uma mulher com a pele morena, dos olhos cor de castanha seca, dizendo: há quanto tempo eu esperei por este momento, mas só hoje você pediu permissão pro meu filho para eu te aparecer na sua casa. Busque meu filho na Eucaristia. Eu lá sabia o que era Eucaristia. Oi, assalamu alaikum. Meu nome é Gabriela, mas todo mundo me conhece como Babi. Eu sou revertida há 3 anos e tudo começou porque eu queria provar pro meu marido que ele estava errado, ele sendo muçulmano e eu cristã. E quando eu tive o primeiro encontro com o Islã, foi quando eu ainda era cristã, numa faculdade de teologia, onde foi muito demonizado o Islã pra mim, só que eu não conseguia concordar pelo fato do Islã que era apresentado ali, era dito que era na crença de um Deus, eles oravam 5 vezes ao dia, eles jejuavam, faziam as mesmas práticas cristãs que eu fazia. E como que eles eram demonizados? Eu não conseguia compreender isso. Passou-se os anos, conheci meu marido, nos casamos. Passado alguns meses, a gente decidiu ter filhos e pensamos em que religião vai crescer. E ele queria que fosse na dele e eu na minha. Então fizemos uma aposta, onde eu estudaria a religião dele para achar os erros e defeitos e ele estudaria a minha para achar os erros e defeitos e a gente vê quem teria razão. E foi quando eu comecei a estudar o Islã. E o testemunho da postura do meu marido foi o que fez a chavinha virar e eu parar de olhar para o Islã procurando erros, porque eu estudava procurando os erros, aonde teria um erro para eu poder condenar ele. Mas um dia ele chegou em casa após ter passado uma situação muito desagradável no trabalho, aonde fizeram piadas e brincadeiras de muito mau gosto, xenofóbicas, islamofóbicas, por ele ser árabe e muçulmano. Ele chegou em casa, emocionado, chorando e falou pra mim: que culpa eu tenho de ser árabe, que culpa eu tenho de ser muçulmano? E eu, como brasileira, fiquei muito nervosa de ver isso acontecer no meu país e falei pra ele: nós vamos processar, a gente vai no seu trabalho, vai arrumar uma confusão. E ele foi pro banheiro, fez a ablução e retornou pra orar. E eu muito nervosa, já procurando como a gente ia fazer pra processar a empresa dele. Ele ajoelhou, orou. Quando ele terminou a oração, ele foi suplicar. E ele suplicou assim: Ya Allah, obrigada pelo teste de hoje. Ya Allah, obrigada por tudo que fez por mim. Obrigada e abençoa essas pessoas. Encaminha elas pra perder o preconceito. Se o Senhor me colocou nesse teste, eu espero ser aprovado. E eu espero que essas pessoas sejam abençoadas. E eu fiquei pensando: uau, que fé é essa? Aquilo me impressionou de uma forma extraordinária. Porque eu não tinha tido esse pensamento. E foi quando a chavinha virou e eu passei a estudar o Islã não mais apontando os erros, mas para procurar conhecer verdadeiramente com o coração aberto. A primeira vez que eu ouvi o Alcorão, eu estava deitada na cama, muito angustiada com situações pessoais, e quando o Alcorão tocou no celular dele, no alto-falante, eu me emocionei muito, e eu fiquei: por que eu tô emocionada? Eu não tô entendendo o que tá falando, eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti, por que eu tô sentindo isso? E dias depois, meses depois, eu decidi fazer a minha shahada, e eu fiz a minha shahada, e a minha oração foi: Deus, eu não sei se esse é realmente o caminho certo, mas eu sei que Deus está nessa religião, e eu só tô tentando encontrar Deus. E eu fiz a minha shahada, e ele se emocionou muito, e ele falou: você é a última pessoa no mundo que eu achei que um dia entraria no Islã. E eu entrei pro Islã, e depois que eu fiz a minha shahada, eu me encontrei nessa religião que é tão julgada, é tão maltratada, é tão vista de forma tão demonizada. E eu entrei pro Islã e hoje eu faço muito mais pelo Islã do que eu fazia quando eu era cristã. Meus pais são pastores, administram uma igreja, eu era praticamente a sucessora que ia seguir os passos deles. Eu fazia ministério de mulheres, eu fazia ministério de louvor, eu fazia parte de vários ministérios na igreja, eu era muito envolvida, eu era extremamente envolvida na religião, eu vivia em congressos, em ministérios, em cursos, para me aperfeiçoar na minha religião. Eu era muito devota e hoje eu sou pelo Islã, e não que seja diferente, mas é como uma atualização, e para mim faz muito mais sentido. Eu sou um cara que eu era completamente avesso a macumba, não comia uma bala de cosme, mano. Quando foi em meados de 2004, eu trabalhava na Telefônica, no edifício Copan, de frente ao Love Story. E aí, cara, eu morava na Coab 2 com a minha mãe, e aí eu fumava cigarro. Então, porra, de manhã, pra quem fuma um dedo de café e um cigarro, é melhor que uma gozada. No Você trem, vê um cafezinho no final, não tem como. E eu entrei no trem, porra, trenzão lotado, massa, né, mano? Zona Leste, filho. Coab 2, mano. Na Secrecy lá, velho. E aí eu entrei no trem, dei aquela tossida, né, e tal. Fiquei segurando aquela porra daquele catarro na boca até abrir. E tinha uma mulher de frente pra mim que ela ficava me olhando assim, olhava. E eu, porra, esmagado na porta, né? E quando eu olho assim, tinha um pouquinho de sangue, mano, na minha camiseta. E eu, porra, desesperei, né, mano? Chegou a próxima estação, Dom Bosco, desci, cuspi, porra, tava sangue, liguei pra minha mãe trabalhava no Hospital Santa Marcelina ali de Itaquera. Falei: mãe, eu tossi, saiu sangue, ela: vem pra cá. Chego na porra do hospital, o médico faz o exame e fala pra minha mãe: a gente vai ter que internar seu filho, o estado dele é grave. Caramba, bicho. E ele olhou pra mim e falou: você não tá sentindo nada? Eu falei: não. Ele: você nunca teve febre? Eu falei: nada.
Me internou, cara, e eu descubro que eu tava praticamente sem o pulmão esquerdo, suspeita de câncer pulmonar. E aí, porra, internei. E eu fazia academia, né? Tinha todo... Era tudo... Enfim. Fiquei 15 dias internado. E aí resolveram colocar o dreno. Fiquei mais uma semana de dreno, não saía nada. Até que os médicos chamou minha mãe e falou: a gente vai ter que fazer a cirurgia e tirar o pulmão dele. Porque já tá contaminando o pulmão direito. A gente não sabe o que é. E aí nessa madrugada tudo aconteceu, malandro. Lembro até hoje, tava na UTI. E aí entra um médico, estetoscópio, um senhor negro e tal, sentou no pé da cama e a cama daquela baixada, né? Eu, tipo, dei uma acordada, eu com ar, não respirava sem ar, oxigênio direto. Ele me olhou, ele falou: você tá bem? E eu tinha que falar pouco, olhar pra ele e falei: bem, né? Tipo, toda a UTI, caralho. Eu tô fudido. Fazia assim, né? Você tá com sede? Eu falei: fiz assim, porque eu já tava já quase entrando pra 33ª hora de jejum total, né? Porque era pulmão, era sem água, sem nada. E aí ele catou e tirou minha máscara e eu tomei um susto que eu não respirava. Ele: respira. Respirei, eu... Tava respirando, pô? Tô respirando. Aí ele foi, catou um soro, catou uma gase e começou a molhar minha boca. Viado, eu lambia aquilo ali. Parecia que eu tava tomando litros d'água, mano. Ele me olhou e falou: você acredita em Deus? E o hospital é de freira, né, mano? Fala aqui, mano. Aí eu olhei e falei: agora? Eu acredito em tudo. Aí ele falou: pois sua missão começa agora e você vai entender. E aí ele falou pra mim: sua missão começa agora. Caminhos, você vai encontrar um monte. Só que a sua missão começa agora. Eu não entendi porra nenhuma. Ele foi embora, colocou a máscara de novo em mim, trocou o plantão. Minha mãe trabalhava lá, chegou com os médicos, que já ia pro centro cirúrgico e tal. Aí eu falei: mãe, veio um médico aqui de madrugada. Ela me olhou assim. Eu falei: ele sentou aqui, ele falou comigo e tal, falou de bagulho de missão, não sei o quê. Aí minha mãe começou a chorar e saiu. Aí veio um médico, a enfermeira: fica calmo, Anderson e tal. E aquilo eu falei: não, o médico veio aqui e tal. E eles começaram a achar que eu tava delirando e começaram a me sedar. E eu, nos meus 18... Ai, que bate a raiva, né, mano? Eu fiz um curso, eu sou formado também de tecnólogo de enfermagem. E no curso você aprende a se comunicar com aperto de mão. Porque a gente cuidava de pessoas acamadas, não falava, e o cara tinha que se comunicar. E por coincidência, cara, eu indo pro centro cirúrgico, a minha professora que me deu estágio de obstetrícia entrou, ela me olhou, ela: o que você tá fazendo aqui? E eu, tipo, já mole, e aí eu consegui pegar na mão dela e comecei a tentar, e ela tentando se comunicar comigo, ela: pro doutor, ele tá muito agitado. E aí pensa, eu no centro cirúrgico ouvindo, separador de costela. E eu sabia o que era aquilo, porque, recentemente eu fui formado, eu falei: fudeu. O médico olhou, pegou o bagulho e falou: não, vamos fazer mais uma tomografia nele. E aí, mano, anestesista atrás, os caras pistola da vida. Não, anestesia, eu quero fazer uma tomografia agora? Você tá louco? Tomografia agora, porra, já tá aqui e tal. E eu apertando, tipo, pra professora, eu, tipo, pelo amor de Deus, não solta a porra da minha mão. Fui e fiz. Só que quando me tiraram da sala, daí eu não aguentei, eu, apaguei. Quando eu acordo, mano, eu tô no quarto. Não tava mais na UTI. E aí começa a me entrar, entrou o diretor, a diretora de Santa Marcelina, sei lá, umas 20 freiras, todo mundo de branco. E aí eu falei, ignorante, né? Olhei e falei: cheguei no céu. Morri. Morri, caralho. É lógico. E o médico: calma, você tá bem. Ele falou: e a gente precisa te conversar, preciso que você fique calmo. Aí ele falou: você vai ser transferido, você vai pra 2 hospitais, fui pro Einstein de helicóptero, pro Santa Joana, hoje a gente vai repetir seus exames. Ele falou: porque você não tem mais nada no pulmão, e a gente não sabe explicar o que é. Então a gente tá achando que a máquina, o nosso equipamento tá com problema. E nisso minha mãe, tipo, ela não conseguia entrar. Eu via que ela tava muito abalada, chorava, só que é mãe, mano. E aí, fez todo esse rolê e tal, voltou e era isso mesmo. E aí o médico sentou pra mim e falou: você tem alguma religião? Eu falei: não. Eu falei: eu sou católico, né? Fiz crisma e tal. Falou: pois é, cara, então agradeça. Enfim, mano, depois de tudo isso, porra, tive alta, fui pra casa da minha mãe e tal. Tive um desentendimento com a minha mãe por causa da minha irmã. Minha mãe colocou pra fora de casa. Quanto tempo depois desse problema? Umas 2 semanas. Nem andava direito. E aí eu saí da minha mãe, e na rua da minha mãe é uma encruzilhada. E tinha um orelhão. E aí eu chego nessa encruzilhada, ligo pra minha tia, começo a falar com ela e começa a me dar uma crise de riso. Eu não parava de dar risada. Minha tia, e eu falando com ela e rindo, ela: pelo amor de Deus, tá acontecendo? Tia paterna? Minha tia paterna, isso. Já liguei, já. E aí ela veio a milhão me buscar. Veio, pegou minhas coisas na rua e tal, conversou com a minha mãe, aquela briga de família, etc e tal. Você vai embora morar com a gente? Fui embora. Acordei no outro dia na casa da minha tia, tá? Ela: senta aí que você precisa saber de algumas coisas. Sentei. Ela: primeiro que você vai num terreiro. Olhei pra ela e falei: não vou. Ela: você vai nem que for debaixo de pau. Aí ela: segundo, sua mãe teve uma passagem no Candomblé. Quando sua mãe se inicia, ela tava grávida de sua. E essa história do hospital só minha mãe sabia. Chego num terreiro, Caboclo 3 Estrelas, ali no Guilhermina, pai Roberto, primeiro terreiro. Chego lá, dia de Preto Velho. Porra, um terreiro pequeno, umas 100 pessoas na casa do cara.
Eu com a minha tia do lado dela, né? Grudada, tabaco e comendo, e eu pensando, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? O preto velho incorporou o pai Benedito, chamou o Logan dele, falou não sei o que, puxou não sei o que no ouvido, o Logan saiu lá fora e falou, quem é Anderson? Eu já olhei pra trás, né? Mas tem pessoa, falei, não pode ter só eu de Anderson. E eu quero que minha tia é ele. Eu falei, não, deve ter mais gente. Ele falou, você chama Anderson, é? Tira o tênis e entra. Eu falei, não, só vim ver. Minha tia vai. Entrei, o preto velho tava lá, no banquinho dele, tava agachado, então você não via a face, só via o chapéu. E aí eu sentei. Isso pra mim é muito foda, mano. E aí ele tirou um fio que ele tava de conta, lágrima da senhora, pendurou em mim, eu já fiquei meio assim, né? Aí ele tava de cabeça baixa, ele tirou o chapéu, colocou no joelho. A hora que esse preto velho levanta pra olhar pra mim, viado, era o médico que eu tinha visto naquela madrugada, mano. Caramba. Me deu uma crise de desespero e choro. Eu chorava, sabe? E todo mundo... E ele pegou na minha mão, olhou pra mim e falou, você entendeu o meu recado, e é aqui o seu lugar. É o que eu tava falando pra você. A minha história, o que eu gosto dela é que ela é muito comum. Se você pegar essas pessoas mais famosas, digamos assim, dentro do meio da espiritualidade, você vai ver que normalmente eles já trazem uma experiência desde pequeno, é uma mediunidade ostensiva desde pequeno, é projeção astral desde adolescente, saindo do corpo, né, de forma consciente, é vendo mentor, é vendo amiguinho imaginário. Todo mundo que é realmente, né, que tem um destaque nessa área, traz essa história normalmente, né, desde cedo, desde sempre. E comigo é o oposto. É o oposto. Eu nunca tive nenhuma experiência nesse sentido até então, né? Então... Você era mais cético. Putz, eu sempre fui cético. Vou colocar algumas aspas aqui. Mas, exato, eu sou uma pessoa normal, né? A minha vida foi normal até os 22 ali, foi quando começou. Né? Mas, vamos lá, fui formado, né? Me formei em ADM, trabalhei na área por um ano, mas a efetivação não aconteceu, né? Vamos resumir a história. Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Isso é um ponto importante também. É o não que abre a porta. Exato. Né? E pouca gente enxerga isso. O não também é uma bênção, né? Isso é muito importante. Eu comecei a entrar num processo depressivo, digamos assim. Né? Não de fato uma depressão, mas aquele desânimo, começar a ficar na cama a maior parte do dia, né? Sair um pouco menos, enfim. Até que, um belo momento, recebo um recado, né, de um tio meu, que foi num centro de uma tia minha. Então eu recebi essa mensagem, e essa mensagem foi o seguinte, se eu não me engano, tá? Foi assim, Henrique, né, isso meu tio falando, seu tranca tá falando que você precisa ir lá urgente. Aí eu, O que é tranca, né? O que é isso? Que é isso? Tranca? Enfim, na época eu não sabia nada, tá? Pra vocês terem uma noção, não sabia nada de espiritualidade, de umbanda, de religião, nunca fui de procurar entender mesmo. Até que recebi esse recado e meu coração bateu, né? O coração acelera, você fica, bom, peraí, minha tia, aí eu lembrei das histórias, falei, pô, tem alguma coisa a ver, né? Deve ser algum mentor aí na minha cabeça. Putz, um espírito quer falar comigo. É aquela coisa bem, cara, leiga, você não sabe o que tá acontecendo, né? Então eu fiquei super animado, né? E eu comecei a estudar pra ir lá, né? Porque... Pra nunca a gente parar aqui, né? Exato, né? E o medo vem da falta de conhecimento, né? Então, pra tirar o medo, a gente estuda, é simples assim. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Então ele falou, você precisa ir lá urgente, é com urgência, né? E eu, bom, tá bom, né? E, como você falou, pra não cair de paraquedas, comecei a estudar um pouquinho lá, começar a entender o que é Umbanda, né? Como que acontece, o que é a gira, o que é a incorporação, como é que acontece lá. Nem tinha ido. Falei, eu vou estudar antes porque eu não quero, né, fazer nenhuma bobagem, ou, sei lá, me enfiar num lugar que, né, depois eu não consiga sair. Sei lá, não tinha conhecimento nenhum. Era medo mesmo, preconceito também, porque eu não sabia como funcionava, né? Primeira coisa que você pensa quando você fala em Umbanda é o quê? Você pensa em macumba. Exato, né? Aí, pra vocês que estão assistindo, coloca macumba no Google. Vocês vão ver o que é macumba. É um instrumento musical. Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, a gente começa a entender várias coisas, né? E eu tenho muito disso, de querer entender primeiro, antes, depois vivenciar. Né? Então, eu tenho muito disso. Por isso que eu fiz isso. E eu fui na minha primeira gira, foi uma gira de erê. Né? O erê na Umbanda são as crianças. Então, imagina o choque que é pra você chegar num lugar, ter um monte de adulto, de idoso também, tem pessoas mais velhas trabalhando, né, no centro. Incorporando crianças. Se comportando como crianças. Né? Aquilo, no primeiro olhar, é esquisito. Né? Entra no processo de julgamento, querendo ou não, você fica Duvidando, né? duvidando, o que tá acontecendo? Você vê gente engatinhando, você vê gente chupando o dedo, com um brinquedinho, enfim. Eu fui no de preto velho. Então, Maravilhoso. mesmo esquema. Né? Maravilhoso.
um dos meus preferidos. É. Enfim, aí fui, na coragem mesmo, e passei com a minha tia, né, no terreiro que ela trabalha. Você pode escolher o médium que você quer conversar, né, ter a consulta. Eu falei, pô, vou com a minha tia, né, o primeiro tem que ser com ela. E aquilo foi chocante pra mim, né, que eu nunca tinha visto a incorporação, só tinha estudado. Falei, beleza, os guias vêm, tudo, mas você não sabe como é que é, né. E quando você chega lá, você entende como é que é. Então imagina, minha tia tem 1,85m, 1,90m, ela é grande, né, se comportando como uma criança. Quando ela me viu, ela apontou o dedo assim pra mim, gritou, tio, super alto assim, finalmente. Aí eu, como assim finalmente? Eu tava me esperando, eu não entendi nada. E aí, cara, eu lembro que eu tinha feito várias perguntas na minha cabeça. Se preparando, né? Exato, né? Não precisei responder nenhuma. Todas foram respondidas sem eu falar absolutamente nada, né? Então, isso é muito interessante da Umbanda, né? Acho que assim, quando você vai de coração aberto, a coisa acontece. Eu percebo que quando tem gente que tenta controlar, quer testar o mentor, quer testar o guia que tá ali, cara, a experiência é péssima, sabe? Quando já vai duvidando, eles sabem de tudo, eles não vão te dar a prova que você quer, Sim. né? Porque não é do seu tempo, é o deles. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. E comigo, eu fui de peito aberto, de coração aberto mesmo, querendo entender de fato como que aquilo funcionava, né? E depois dessa primeira... Saiu de lá apaixonado. Nossa, depois dessa primeira consulta eu tava assim, em êxtase, né? Aí se eu tinha estudado antes, imagina o que eu fiz depois.